Capítulo 5. Arranjo interno das chaminés. A importante questão de acender lume. A caixa de fósforos. Busca na praia. Regresso do repórter e de Nab. Fósforo único. O fogo crepitando. Primeira ceia. Primeira noite em terra. Pencroff tratou, logo que apanhou a lenha descarregada, de tornar as chaminés habitáveis usando areia, pedra solta, ramos entrelaçados e terra molhada, assim fechando as galerias e deixando apenas uma fenda para dar saída à fumaça. As chaminés ficaram deste modo divididas em 3 ou 4 quartos que, na verdade, eram escuros covis. Mas lá dentro não havia umidade e era possível, pelo menos no quarto central, ficar de pé. Pencroff declarou que agora os amigos podiam voltar, pois encontrariam onde se abrigarem. O que faltava ainda era acender a lareira e preparar comida. Pencroff tinha fósforos, senão estariam mal arranjados, a menos que fizessem fogo esfregando 2 pedaços de madeira bem seca, como faziam os selvagens. O pior é que não achava os fósforos. Procurava nos bolsos a caixinha e não achava. Disse: com certeza, a caixa caiu do bolso e se perdeu. Os 2 esquadrinharam na areia, nas rochas, à borda do rio, e nada. Resolveram procurar no lugar onde haviam soltado em terra, mas nenhum resultado. O caso era sério, a perda em tal momento irreparável. Pencroff não pôde ocultar a raiva que teve. De testa enrugada, não deu palavra. Herbert tinha certeza de que, de um modo ou de outro, sempre se havia de arranjar lume. Pencroff, com mais experiência e apesar de não ser homem que se afligisse por pouca coisa, pensava de outra maneira. O jeito era esperar que Nab e o repórter voltassem, renunciando à refeição de ovos quentes ou cozidos. O regime de carne crua não lhes parecia perspectiva agradável. Para prevenir a hipótese da falta absoluta de lume, fizeram uma ampla colheita de moluscos e encaminharam-se silenciosos para a habitação. Pencroff, sempre com os olhos no chão, à procura da malfadada caixa. Seriam 5 da tarde quando ambos entraram nas chaminés, procedendo a uma nova busca. Por volta das 6 horas, quando o sol já se escondia, Herbert avistou Nab, que voltava com Gédéon Spilett. Mas voltavam sós. O pobre jovem ficou de coração apertado. O marinheiro não se tinha enganado nos pressentimentos. Cyrus Smith não pudera ser encontrado. O repórter, logo que chegou, sentou-se no penedo sem dizer uma palavra. Exausto de cansaço e morto de fome, não tinha forças para falar. Os olhos avermelhados de Nab eram prova de quanto chorara, e ali mesmo recomeçou a chorar. Mas, de repente, levantou-se, com uma voz que era segura prova de quanto nele era resistente a esperança. Exclamou que seu amo não morrera, que isso não podia suceder, que se fosse outro qualquer era possível, mas ele nunca. Herbert correu para ele, animando-o. Sossega, Nab, que havemos de encontrá-lo. Deus não há de querer que ele nos falte. Mas, por enquanto, vocês estão morrendo de fome. Peço-lhes que comam alguma coisa. E assim dizendo, oferecia ao pobre negro alguns punhados de mariscos, pobre e insuficiente alimento. Nab não comia horas, mas ainda assim recusou.
Sem o amo, não podia ou não queria viver. Quanto a Gideon Spilett, esse foi devorando os moluscos e depois deitou-se sobre a areia, junto de um penedo. Estava extenuado de corpo, mas sossegado de ânimo. Então, o pequeno Herbert aproximou-se dele, segurando a mão, e disse-lhe: Senhor Gideon, descobrimos um abrigo onde o Senhor descansará melhor do que aqui. A noite vai caindo. Venha repousar um pouco e amanhã trataremos do resto. Os dois foram andando até as chaminés. Nisso, Pencroff aproximou-se de Spilett e, com o tom mais natural do mundo, perguntou-lhe se por acaso não tinha algum fósforo. O repórter procurou em todos os bolsos e respondeu que provavelmente os jogara fora. O marinheiro, então, dirigiu-se à nave, que lhe deu idêntica resposta. Com 300 diabos, exclamou o marinheiro sem poder engolir a frase, e explicou-lhes a situação, o que fez Nab exclamar: Ah, se meu amo estivesse aqui, bem que arranjava a situação. Os 4 náufragos ficaram mudos, entreolhando-se inquietos. Afinal, Herbert quebrou o silêncio. Senhor Spilett, o senhor que fuma deve trazer algum fósforo. Talvez não tivesse procurado bem. Torne a procurar. Um só fósforo é quanto basta. O repórter tornou a procurar em todos os bolsos e, afinal, sentiu um palito por fora da fazenda do colete, mas não podia tirar. E como provavelmente era um fósforo único, o caso era tirá-lo sem que lhe caísse a cabeça. Quem o fez foi o jovem, que empregou toda a destreza e, sem o quebrar, conseguiu tirar o palito, o miserável e precioso palito que para aquela pobre gente era de tão grande valor, e saiu intacto. Um fósforo, exclamou Pencroff, vale tanto como se fosse uma carga inteira deles. E pegando o fósforo marchou, seguido pelos companheiros, direto às chaminés. Aquele insignificante palito, que seria olhado com indiferença em qualquer país habitado e cujo valor aí seria nulo, aqui eram obrigados a servir-se dele com extremas precauções. O marinheiro verificou se o fósforo estava bem seco e depois afirmou que um bocado de papel é que seria bom. Spilett, depois de um pequeno movimento de hesitação, decidiu-se a rasgar uma folha do seu caderno de notas. Pencroff pegou no bocado de papel e acocorou-se diante da lareira, onde alguns punhados de erva, de folhas e de musgos secos foram dispostos de maneira a que o ar pudesse circular e inflamar a lenha. Depois Pencroff dobrou o papel em forma de canudo e introduziu-o entre as ervas. Em seguida, pegou no seixo áspero e, com o coração palpitando, esfregou levemente o fósforo, contendo a respiração. A primeira tentativa não produziu efeito. É que Pencroff, temendo estragar o fósforo, usara-o com excessiva suavidade. Terminou dizendo que sua mão estava toda trêmula e era capaz de estragar o fósforo. Ele se negava a acendê-lo e entregou-o a Herbert. Este nunca sentira na vida impressão tão forte. Pulsava-lhe rápido o coração. No entanto, não hesitou e esfregou rapidamente o fósforo na pedra. Ouviu-se um pequeno estalido e surgiu uma leve chama azulada, produzindo fumaça. Herbert, com cuidado, introduziu-o no canudo de papel. Daí a poucos segundos, uma vivíssima chama brilhava no meio da escuridão, ativada pelo sopro forte do marinheiro. Enfim, suspirou Pencroff. Nunca na minha vida me senti tão comovido. Dali a pouco,
espalhava-se no ambiente um calor agradável. Pencroff tratou logo de utilizar o fogo, preparando uma ceia mais suculenta do que um prato de moluscos. Pediu a Herbert que lhe trouxesse 2 dúzias de ovos. O repórter não dizia uma palavra. Preocupavam-no 3 pensamentos. Cyrus ainda vive? Se vive, onde poderá estar? Se sobreviveu à queda, como explicar o fato de não ter achado um meio de fazer conhecer a sua existência? Nab vagueava pela praia. O pobre negro era um corpo sem alma. Quanto a Pencroff, que conhecia 52 maneiras de preparar ovos, naquela ocasião não teve livre escolha. Foi obrigado a introduzi-los nas cinzas quentes para lentamente cozinharem. Tal foi a primeira refeição dos náufragos. Os ovos cozidos estavam excelentes e, como o ovo possui todos os elementos indispensáveis à nutrição do homem, os náufragos ficaram muito contentes e reanimados. Ah, se ali não faltasse ninguém! Se os 5 evadidos de Rismond estivessem todos abrigados por aquele montão de rochas, diante daquela fogueira cintilante, então deveriam entoar um hino de graças ao Altíssimo. Mas faltava um, o mais engenhoso, aquele a quem todos reconheciam como o seu chefe, Cyrus Smith, e o corpo dele nem ao menos fora sepulto. Chegara a noite. O repórter se retirara para o fundo de um corredor escuro, depois de ter tomado sumário apontamento de todos os acontecimentos do dia. Herbert pegou logo no sono. O marinheiro dormia, mas com o olho aberto, e passou a noite ao pé do lume. O inconsolável e desesperado Nab vagueou pela praia, chamando pelo amo.